E se o céu se abrisse para revelar que toda a história humana está nas mãos de um cordeiro que foi morto? E se o livro que desvenda o futuro só pudesse ser aberto pelas marcas do sacrifício? A ilha de Patmos era o fim do mundo. João, o último apóstolo vivo, encarava o mar Egeu não como uma paisagem, mas como os limites de sua cela. Exilado por testemunhar Jesus, seus ossos velhos doíam no frio, mas sua fé ardia como brasa sob as cinzas. No dia do Senhor, o céu não apenas brilhou, ele se rasgou. Uma voz como trombeta ecoou atrás dele, uma ordem que mudaria a história. O que vês, escreve num livro. Ao se virar, João não viu o Jesus gentil da Galileia. Viu o Filho do Homem em glória assombrosa. Seus olhos, chama de fogo. Seus pés, bronze incandescente. De sua boca, uma espada. Em sua mão, 7 estrelas. Não temas. A voz era a mesma que acalmara a tempestade. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para sempre. A ordem ecoou. Escreve às 7 igrejas. E ele ditou. 7 cartas, 7 diagnósticos da alma da sua noiva. Éfeso, que abandonou o primeiro amor. Esmirna, pobre mas rica. Pérgamo, que tolerava o erro. Tiatira, com sua falsa profetisa. Sardes, um cadáver espiritual. Filadélfia, a qual uma porta aberta foi dada. E Laodiceia morna, com Cristo batendo do lado de fora. O julgamento começara pela casa de Deus. E então, uma porta se abriu no céu. Sobe aqui, João foi transportado, e viu um trono, e aquele que nele estava assentado. Relâmpagos, trovões, vozes, um arco-íris de esmeralda era o centro do universo. 4 seres viventes, cheios de olhos, proclamavam sem cessar, Santo, Santo, Santo. 24 anciãos lançavam suas coroas, Digno és, Senhor. E então João viu, na mão daquele no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Um anjo forte clamou, quem é digno de abrir o livro? Silêncio. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra. Ninguém. João chorou amargamente. O sentido de tudo estava trancado. Inacessível. Não chores, um ancião sussurrou. Eis que o leão da tribo de Judá venceu. João olhou e viu um cordeiro, como tendo sido morto, de pé no centro do trono. Ele tomou o livro, e o céu inteiro irrompeu. Digno és de tomar o livro, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. A chave do universo não era a força, mas o sacrifício. E o cordeiro começou a abrir os selos. O primeiro, um cavalo branco, seu cavaleiro com um arco, conquistando. O segundo, um cavalo vermelho, tirando a paz da terra. O terceiro, um cavalo negro, fome e escassez. O quarto, um cavalo pálido, seu nome era Morte. O quinto selo, as almas dos mártires sob o altar, clamando, até quando? E lhes foram dadas vestes brancas e a ordem para esperar. O sexto selo, um grande terremoto. O sol escureceu, a lua tornou-se sangue, as estrelas caíram. Os reis da terra se esconderam, gritando aos montes, caí sobre nós e escondei-nos da ira do cordeiro. Quem poderia subsistir? O mundo estava à beira do abismo. Mas então, uma pausa. 4 anjos seguraram os ventos da terra. Um quinto anjo surgiu com o selo do Deus vivo. Não danifiqueis a terra, até que selemos os servos do nosso Deus na testa. 144.000 de todas as tribos de Israel foram selados. E então João viu uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de branco, com palmas. Estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O juízo viria, mas o povo de Deus estava selado e salvo. A misericórdia e a justiça dançavam uma dança cósmica, e o Cordeiro conduzia a música. E se os toques de trombeta não fossem apenas avisos, mas o desencadear de uma guerra cósmica?
E se a criatura mais temida da terra fosse apenas uma marionete do verdadeiro inimigo, cuja derrota final já estava decretada antes do mundo existir? O sétimo selo foi aberto, e fez-se silêncio no céu. Cerca de meia hora. Um suspense cósmico e solene. 7 anjos receberam 7 trombetas. O juízo estava prestes a ser executado, não mais apenas revelado. Um anjo sacerdote aproximou-se do altar de ouro com um incensário. A ele foi dado incenso para misturar com as orações de todos os santos. A fumaça, carregada de séculos de clamores, subiu até Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. Trovões, vozes, relâmpagos e terremoto seguiram-se. As orações dos santos haviam se tornado o prelúdio do juízo. Primeira trombeta saraiva, fogo e sangue. A terça parte da terra queimou. Segunda trombeta, um monte de fogo no mar. A terça parte do mar tornou-se sangue. Terceira trombeta, a estrela Absinto caiu. As águas tornaram-se amargas e mortais. Quarta trombeta, a terça parte do sol, da lua e das estrelas foi ferida. Trevas. Uma águia voou gritando, ai, ai, ai dos que habitam na terra. Os 3 últimos ais estavam por vir. Quinta trombeta, primeiro ai. Um anjo das trevas abriu o poço do abismo. Gafanhotos sobrenaturais saíram com poder de escorpiões. Seu objetivo, atormentar os homens por 5 meses. A dor era tão intensa que os homens buscariam a morte, mas não a encontrariam. Sexta trombeta, segundo ai. 4 anjos assassinos foram soltos junto ao Eufrates. Um exército de milhões de cavaleiros sobrenaturais foi liberado. Fogo, fumaça e enxofre saíam de suas bocas. A terça parte da humanidade foi morta, e o restante, os que não morreram, nem assim se arrependeu. A humanidade, endurecida, preferiu a idolatria e a imoralidade ao arrependimento. Então, um interlúdio. Um anjo forte desceu com um livrinho aberto. João comeu o livro doce na boca, amargo no estômago. A profecia era doce, seu cumprimento, amargo. É preciso que profetizes outra vez. 2 testemunhas vestidas de pano de saco profetizaram por dias. Foram mortas pela besta que surge do abismo, mas Deus as ressuscitou, aterrorizando todos. Finalmente, a 7ª trombeta soou. Vozes poderosas no céu declararam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O mistério de Deus estava consumado. Cristo assumira publicamente o governo da terra. O céu se abre para um novo drama. Uma mulher vestida do sol, grávida, dá à luz um filho varão. Um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tenta devorar a criança. O filho é arrebatado para Deus, e a mulher foge para o deserto. É a luta entre o povo de Deus e o mal personificado. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Satanás foi expulso do céu, lançado na terra com seus anjos. Uma voz proclamou: agora chegou a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. Mas um aviso ecoou: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, irado, persegue a mulher, o povo de Deus. Ele se põe na praia do mar, e João vê a besta emergir das águas. Uma criatura híbrida, com a autoridade do dragão, uma ferida mortal curada e uma boca que blasfema. O mundo inteiro se maravilha e a segue. Quem é semelhante à besta? Surge outra besta da terra. Parece um cordeiro, mas fala como dragão. Faz grandes sinais, engana a terra e impõe a marca da besta, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. A perseguição aos santos se intensifica. Então, visões de esperança. O cordeiro no Monte Sião com os 1000. 3 anjos voam, proclamando o evangelho eterno e anunciando a queda da grande Babilônia. Temei a Deus e dai-lhe glória. A colheita da terra começa. O filho do homem com uma foice ceifa a terra. Um anjo vindima a videira da terra, lançando-a no grande lagar da ira de Deus. O sangue sobe até os freios dos cavalos. 7 anjos derramam as 7 taças da ira de Deus, pragas derradeiras e completas.
São as mesmas pragas do Egito, mas em escala global e final. Úlceras, mar em sangue, sol escaldante, trevas, o secamento do Eufrates e, por fim, um terremoto como nunca houve. Está feito. Um dos anjos das taças chama João. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta. Ele vê uma mulher babilônia embriagada com o sangue dos santos, montada numa besta escarlate. Ela é o sistema mundial ímpio, sedutor e opressor. Caiu a grande Babilônia. Os reis e mercadores da terra choram sua perda, mas o céu exulta. Uma pedra como mó é lançada ao mar, simbolizando seu fim eterno. O mal político e econômico é julgado. O caminho está sendo preparado para o rei. E se a última batalha não fosse uma batalha? E se o próprio ato de aparecer do rei fosse a vitória? O que acontece quando a morte, o último inimigo, é lançada no esquecimento e a eternidade desce do céu como uma noiva adornada? Após o lamento pela queda de Babilônia, uma explosão de alegria tomou o céu. Uma voz de numerosa multidão, como o estrondo de muitas águas, encheu o universo. Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se. Amém, aleluia! E uma voz saiu do trono. Louvai ao nosso Deus, todos os seus servos. Então o céu se abriu. Não uma porta, mas uma ruptura total. E eis um cavalo branco. E o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro. Seus olhos eram chama de fogo. Sobre sua cabeça, muitos diademas. Ele tinha um nome que ninguém conhecia, exceto ele mesmo. Estava vestido de um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, o seguiam. De sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um anjo de pé no sol clamou a todas as aves: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. A besta, os reis da terra e seus exércitos se reuniram para travar guerra contra o cavaleiro e seu exército. Mas não houve batalha, apenas sentença. A besta e o falso profeta foram presos e lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Um anjo desceu do céu, trazendo a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Ele foi lançado no abismo, que foi fechado e selado sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. E João viu tronos, e os que se assentaram neles foi-lhes dado autoridade para julgar. Findos os 1000 anos, Satanás é solto de sua prisão. Ele sai para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Sobem sobre a largura da terra e cercam o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados para todo o sempre. Então João viu um grande trono branco e aquele que nele se assentava. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. Os mortos, grandes e pequenos, estavam em pé diante do trono. Abriram-se livros. E outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados, segundo as suas obras, pelas coisas que estavam escritas nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E João viu um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
E ele viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adornada como uma noiva ataviada para o seu esposo. E ouviu uma grande voz do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O que vencer herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E o anjo mostrou a João a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu. Ela resplandecia com a glória de Deus. Seu fulgor era como uma pedra preciosíssima. Tinha 12 portas de pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Já não haverá maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E a noite já não existirá, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. E reinarão pelos séculos dos séculos. E o anjo final disse a João: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E eis que venho sem demora. E João, o último apóstolo, o exilado, o vidente, respondeu com o clamor de toda a noiva através dos séculos: Amém. Vem, Senhor Jesus. O Apocalipse não termina com um ponto final, mas com um convite. A história não finda no juízo, mas no lar. A última palavra não é fim, mas vem.